Você pode estar assentado. E que de fato você descanse o seu coração este ano nessa certeza de que a bondade de Deus vai nos acompanhar todos os dias. A gente está começando mais um ano. Eu lembro que um dia numa capelania com a polícia em Pradópolis, a gente estava no início de um ano e os policiais estavam discutindo isso daqui. É mais um ano ou menos um ano? É um ano a mais ou um ano a menos? O que será? Será que vai ser mais um ou é menos um? Você faz aniversário, você está ganhando mais um ou você está perdendo um? Será que é um ano a mais ou um ano a menos? Querido, não quero entrar nessa discussão filosófica. O que eu sei e creio e oro é para que seja o melhor ano de Deus para a sua vida. Que 2023 seja o melhor ano da sua vida. Só que para que isso aconteça, e é possível que aconteça para todos, mas para que isso aconteça, não depende de Deus, depende muito mais de mim e de você. Para que eu e você possamos viver o melhor ano das nossas vidas. No casamento, na igreja, no trabalho, pessoalmente, espiritualmente, emocionalmente. Nós somos os responsáveis, dependendo das nossas atitudes e das nossas escolhas. Você sabe muito bem como foi o seu ano de 2022. O que você escolheu, o que você fazia com o seu tempo, quais eram as suas prioridades, como você se alimentou, que valor você deu para as atividades físicas. Você sabe muito bem como é que você gerenciou tudo isso. Se você repetir tudo isso neste ano, vai ter algum resultado diferente? Querido, não vai ter nenhum resultado diferente. Agora, se você entender que algumas coisas precisam ser mudadas, que algumas coisas precisam ser diferentes, alinhadas ao propósito de Deus, aquilo que Deus tem para você, algumas coisas que você está procrastinando, que você precisa retomar, que você precisa se posicionar, talvez algumas coisas vão ser diferentes. Agora, se é mais um, se é menos um, se é um a mais, um a menos, aí você discute com a sua esposa, com o seu filho, vai lá no trabalho, lança isso para eles. O que eu sei e creio é que vai ser o melhor ano de Deus para a sua vida. E por que isso? Há um texto lá de Efésios, capítulo 5, que diz assim, olha o que Paulo fala a essa igreja. Os dias em que nós vivemos, eles são dias maus. Parece que Paulo já conhecia toda essa realidade que nós iríamos viver. Por isso, já que os dias que nós vivemos são dias maus, aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. E quantas oportunidades talvez o ano passado você perdeu? Você deixou passar. Você não aproveitou. Um tempo com a família, um tempo com os filhos, um tempo no estudo, um tempo em servir na igreja, um tempo em estar com amigos e cuidar melhor da saúde, da alimentação. Então Paulo desafia aquela igreja, já que os dias são maus, o dia que nós vivemos são maus, aproveite bem as oportunidades que vocês têm. Não hajam como pessoas sem juízo. Numa outra tradução diz, não hajam de forma impensada, não vai fazendo por fazer. Não tenham essa atitude. Em Provérbios tem um nome para isso, sabe qual é? Tolo. Não seja tolo. Não seja sem juízo. Não haja de forma sem juízo, de forma impensada, mas procure entender o que o Senhor quer que vocês façam. Nós vamos falar algumas coisas aqui, mas muito mais do que tudo isso que nós vamos desafiar vocês fazerem é entender se tudo aquilo que eu tenho para esse ano, sonho para este ano, é o que Deus quer que eu faça? É o que Deus quer que eu viva? É o que Deus tem para a minha vida? E nós vamos olhar para um outro texto, também de Paulo.
mas agora para uma outra igreja, a igreja de Coríntio. E ele diz assim: vocês sabem que todos aqueles que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio. Corra então de tal maneira, de tal modo que vocês alcancem o prêmio. Vocês podem alcançar esse prêmio, viver esse melhor ano de Deus para a sua vida. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. Pastor, eu quero viver o melhor ano de Deus na minha vida, mas não vem pedir nada, não. Ler Bíblia, orar, ter compromisso, ser perseverante, ter constância, tirar algumas coisas dos meus hábitos, não vem pedir nada, não. Não vai alcançar o prêmio. Olha o que Paulo está dizendo. Ele faz uma comparação dos atletas. Independente da modalidade esportiva, para conseguir o prêmio, a medalha, o primeiro lugar, é fácil. Há um tempo atrás, bem atrás, na época dos concursos, eu fazia muito a corrida. Corria muito. Agora nem tanto. A avenida aqui é mais o andar, corro um pouco, descanso um pouco, mas meu irmão até hoje corre. São Silvestre, ele vem aqui, não ganha nada, mas ele está lá, correndo. Tem esse esforço. Mas para você competir, quem compete aqui, quem está em algum esporte, sabe que para chegar lá no topo, é muito treino. Assim como na música, né? É muito treino. É todo dia. São horas. É esforço. Todos aqui já começaram, vou para a academia. Vai um dia. Pô, acabou. Vai 2 dias. No outro dia está aquelas dores, tudo. Não vou mais não. Está doendo, não deu certo. Mas está dando certo. É por isso que você tem que continuar. O músculo acostuma. Mas a gente já desanima. E Paulo está dizendo, olha, você precisa entender que para ganhar, você precisa se submeter a um treinamento rigoroso para obter a coroa, a medalha, que logo perece. Que não tem valor nenhum também. Essas medalhas, esses troféus. Eu lembro uma vez, a gente fez um acampamento com a Associação das Igrejas ali de Araraquara, São Carlos, com os jovens, e a gente foi numa fazenda ali de Araraquara, uma fazenda que o dono havia falecido e os filhos estavam administrando, e a primeira coisa que os filhos fizeram foi vender tudo que o pai tinha deixado, não cuidar de nada. E aquela baita fazenda, a gente entrou numa sala, ele tinha um cinema que ele fez para ele lá na fazenda, troféu, medalha, certificado, tudo lá. Onde que ia aquilo lá? Para o lixo. Tudo para o lixo. É o que Paulo está falando. A gente corre, a gente se esforça, treina, mas tudo isso ainda é perecível. Perecível. Mas nós que fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre, que é a coroa da vida eterna, ele diz, sendo assim, já que eu corro não para as medalhas, mas para a coroa eterna, eu não corro como quem corre sem alvo. Eu não luto como quem esmurra o ar, mas eu esmurro o meu próprio corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Quais são seus objetivos para esse ano? Ser a mesma pessoa que você foi o ano passado? O mesmo marido que você foi o ano passado? O mesmo pai, o mesmo filho, o mesmo discípulo, o mesmo funcionário, o mesmo patrão que você foi o ano passado? Ou você já estabeleceu objetivos para ser melhor, para crescer, para avançar algumas coisas, para melhorar em algumas coisas? Você já listou alguns desses objetivos? Ou você vai viver mais um ano, deixa a vida me levar, né? Conforme o nosso irmão Martim da Vila, naquele hino, né? Não faça isso, querido. Primeira coisa para você ter uma vida diferente e viver o melhor de Deus para a sua vida é liste seus objetivos com excelência. Dá trabalho, mas você vai precisar sentar-se e listar os seus objetivos. Colocar na ponta do lápis quais são os seus objetivos para esse ano. Profissionais, pessoais. Quais são os seus objetivos? Faça isso, querido. Se você não tem esse hábito, você precisa aprender a ter esse hábito.
Listar os objetivos com excelência significa parar e ter um tempo intencional de pensar e planejar um ano de 2023. Não significa que a gente vai conseguir realizar tudo aquilo que a gente colocar no papel, mas eu sei onde eu quero chegar. Eu sei onde eu estou indo. Eu sei qual é o objetivo. E lembrando que tudo isso, de acordo com a vontade de Deus, não é só do meu coração que é enganoso e inclinado para os meus prazeres e para os meus desejos pessoais. Então tenha esse hábito, essa prática. E Paulo fala sobre isso nesse versículo. Eu não estou correndo como quem corre sem alvo. Eu não luto como aquele que fica esmurrando o ar. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei para onde eu estou indo. Eu tenho um objetivo. Eu tenho um alvo. Eu lembro quando eu ministrava a aula no ensino médio, eu falava muito isso, principalmente no ensino médio, no segundo e terceiro ano. Muitos, naquela escola que eu ministrava, não tinha sonhos, não tinham alvos. E eu dizia a eles, acreditem, vocês podem, é possível, vocês conseguem. Não desistam dos seus sonhos. E como foi gostoso, quando eu estava já aqui pastoreando, olhar as turmas se formando e depois eles colocando, professor, passei na Unesp, professor, passei aqui, professor, passei, porque eles acreditaram. Mesmo com todas as limitações, as faltas de recursos. Portanto, querido, como vai ser esse ano? Mais um ano que você vai correr sem alvo nenhum? Andar sem alvo nenhum? Não corra, não comece esse ano sem um alvo, sem objetivos, como se você estivesse dando murros no ar, dando tiro para qualquer lado. Não faça isso. Sente e estabeleça objetivos com excelência. Objetivos pautados segundo a vontade de Deus, para que você seja uma pessoa diferente. Eu gosto muito dessa frase. O sucesso de amanhã começa amanhã. Começa hoje. Você só vai colher lá na frente o que você está plantando hoje. John Maxwell, que fala muito de liderança, fala sobre isso. É por isso que Paulo fala, eu quero chegar na linha de chegada. Eu estou indo direto para a linha final. Eu sei para onde eu estou indo. Eu não estou sem objetivo, eu não estou sem nenhum alvo. Eu sei para onde eu quero ir. Eu estou correndo de tal maneira que eu alcance o prêmio. O prêmio é o meu alvo. E é para isso que eu estou correndo. É nesse objetivo. É nesse alvo. É nessa direção. Talvez alguma coisa não aconteceu em 2022. Sabe por quê? Porque faltou você planejar o seu tempo de forma cuidadosa. Se tem uma coisa que a gente consegue desperdiçar e que não vai voltar nunca mais, e que a gente não entende o valor que tem, é o tempo. É o tempo. E quer saber disso? Desse valor do tempo? Vai fazer uma visita no hospital para alguém que está hospitalizado. Principalmente se for na ala dos paliativos. E ver essas pessoas falando, eu queria ter tido mais tempo. Ah, se eu pudesse voltar atrás. Portanto, querido, planeja o seu tempo cuidadosamente. Perceba que tanto primeiro como agora fala de planejamento. E nós muitas vezes não gostamos de planejamento porque dá trabalho, a gente gosta mais do prático, de viver, de fazer. Mas planeje o seu tempo cuidadosamente. Paulo fala sobre isso. Todos que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. É investimento de tempo, é constância, é comprometimento. E muitas vezes a gente quer crescer, a gente quer avançar, a gente quer conquistar, mas não quer pagar o preço. A gente vê muito isso nos nossos filhos hoje, não é? Nessa geração de hoje. Eles querem sofrer para ter as coisas? Eles acham que é assim, pediu, apareceu. Dinheiro dá na árvore, né? Eles pedem, no outro dia a gente tem que comprar.
E quantos muitas vezes faz de tudo para dar? Talvez está na hora de você começar a falar não. Porque quando ele chegar num ambiente profissional, no mercado de trabalho, ele vai ouvir não, ele tem que estar preparado para ouvir não. Então, querido, assim como foi difícil para nós algumas coisas, tem que ser difícil para os nossos filhos também. Deus faz isso com a gente, é tudo que a gente pede que Deus dá. Tem hora que Ele fala, espera aí. E muitas vezes a gente espera, estamos esperando Deus. A vontade dEle é o tempo dEle. Mas esse ano, querido, você não pode esquecer disso. Você precisa planejar melhor o seu tempo. Não desperdice o seu tempo com qualquer coisa. Não desperdice o seu tempo que é tão precioso e não volta mais. Momentos que você pode ter vivido em 2022, acabou, não tem mais. Cuide dessa administração do seu tempo. O que você tem investido o seu tempo? Todos os que competem, todos os que treinam, se submetem a um tempo de treinamento. É horas e horas de treinamento. Cuide bem do seu tempo que você dispõe. Ele é como um diamante bruto. Se você jogar ele fora, jamais vai saber o valor que ele tinha. Mas, se você aproveitar ele, ele vai se tornar brilhante, o diamante brilhante, uma joia mais valiosa de uma vida útil. Cuide do seu tempo, use o seu tempo de forma cuidadosa, de forma sábia. E é por isso que a gente tem desafiado a igreja, a liderança, a ler Provérbios, porque Provérbios fala sobre isso, dessa forma como a gente usa o nosso tempo, no que a gente usa os nossos recursos, e como a gente está investindo o nosso tempo. Para mim viver o melhor ano de Deus na minha vida, e é isso que eu quero, você precisa se livrar dos pecados que podem te escravizar, ou que já estão te escravizando. Querido, Cristo morreu na cruz para que você vivesse em liberdade, fosse livre, livre de tudo aquilo que pode te prender, te escravizar. É por isso que a gente tem o Viva a Vida, toda quinta-feira aqui, para você aprender a como se livrar de algumas coisas que você não precisa carregar, que você não precisa mais trazer para você. Mas talvez este ano você vai precisar ser corajoso em tirar algumas coisas que estão te atrapalhando a estar mais perto de Deus. Lutar com aquilo que talvez está te impedindo de crescer, de ser um crente melhor, de ser um profissional melhor. Talvez tem coisas que estão te atrapalhando. E tem um texto na Bíblia que fala sobre isso. Paulo está dizendo, eu esmurro o meu corpo, eu bato de mim mesmo e faço dele escravo, para que depois que eu ter pregado aos outros, eu não mesmo venha a ser reprovado. Ele está falando, eu não vou ensinar nada para vocês que antes eu não esteja vivendo primeiro. Eu não vou pedir nada para vocês que antes eu não esteja já fazendo. E há um outro texto que fala sobre isso, lá de Hebreus. Livremo-nos de tudo aquilo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Se livre de tudo isso. Deixe para fora. Deixe longe da sua vida. Livre-se dessas coisas. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Parece bem parecido com aquilo que Paulo escreveu, se referindo aos atletas. Para a gente conseguir continuar essa caminhada, essa corrida, ganhar o prêmio, chegar na reta final, a gente precisa saber o objetivo, para onde estamos indo, se livrar de tudo aquilo que nos atrapalha. Talvez é uma amizade, talvez é um ambiente que eu estou frequentando que não está edificando, talvez são algumas coisas que eu tenho alimentado minha mente, meu coração e não estão me trazendo crescimento, edificação. Eu preciso tirar tudo isso que me atrapalha. Eu preciso tirar todo esse tipo de pecado que possa me escravizar, porque eu quero caminhar de forma livre, sem nenhum empecilho, sem nenhum obstáculo, sem nada que possa me atrapalhar. Portanto, livre-se de todo pecado, de tudo aquilo que te atrapalha. Tudo. E eu tenho certeza que você sabe quais são essas coisas que talvez tenham te atrapalhado.
essas coisas que talvez estão impedindo você de continuar crescendo. Mais um conselho. Para você viver o melhor ano de Deus para a sua vida, você precisa focar sempre em dinheiro, não é? Foque sempre no trabalho. Foque sempre nas coisas, nos bens. Não, querido. Foque sempre em Jesus. Quando o nosso foco e os nossos olhos estão em Jesus, a gente consegue ter contentamento. Quando os nossos olhos, o nosso foco estão nas coisas que ainda nós não temos e que a gente quer que Deus dê para nós e supra todos os nossos desejos, a gente não tem contentamento, a gente tem frustração, a gente tem ingratidão, porque a gente acha que Deus tem que dar, e Ele não deu, então Ele não está sendo um bom Deus, um bom Pai. Mas quando os meus olhos estão em Jesus e naquilo que Ele já fez, em tudo aquilo que Ele já deu para mim, querido, não tem como não ter contentamento, gratidão, porque eu não merecia, mas Ele deu. E as demais coisas vão ser acrescentadas de forma natural. Eu não preciso ficar focado nelas. Vão acontecer. As portas vão se abrir, o trabalho vai surgir. É claro que eu faço a minha parte, mas Ele vai dar. Agora, se eu fico focado nas coisas, nos bens, não tem contentamento. É por isso que a gente nunca está satisfeito. Sempre tem que ter mais. 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 E por mais que a gente consiga, nunca estamos satisfeitos. Sempre estamos achando que precisamos de paz. E aí, a hora que chega uma enfermidade, a gente lembra que o quê? Eu não precisava de tudo isso para ser feliz. Eu não precisava de toda essa correria, eu não precisava de toda essa loucura, porque o menos é mais. Para ter uma vida boa, o simples é o suficiente. Mas a gente está focado em outras coisas. Portanto, esse ano, foque em Jesus. Que o seu foco seja Jesus. É por isso que eu corro direto para a linha final. Eu corro direto no objetivo que eu tracei. Eu não deixo que nada me desvie. Tudo aquilo que tenta me atrapalhar, eu deixo de lado. O meu foco é Jesus. E Hebreus 12:2 tem mais um texto que fala sobre isso. Que os nossos olhos estejam fitos, focados em Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Talvez você chegue no final de um ano de forma frustrante, entendendo que faltou algumas coisas, mas porque o seu foco estava nas coisas, e é por isso que você se frustra. Criou uma expectativa grande e aquilo não aconteceu, se frustrou. E a gente fica que nem aqueles filhos mimados, rabugento com o pai, com Deus, né? Faz aquele bico danado, como se Deus tivesse que dar. Querido, eu quero te dizer uma coisa. Deus, Ele só promete na palavra suprir as nossas necessidades. E em nenhum momento Ele promete suprir os nossos desejos. É somente as nossas necessidades. E todas elas serão satisfeitas, serão supridas. E por isso que estamos aqui. Nada tem faltado, Ele tem nos sustentado, Ele tem nos mantido de pé. Vamos viver mais um ano debaixo da graça dEle e da misericórdia dEle, porque Ele supre as nossas necessidades. E os meus olhos, os seus olhos precisam estar em Jesus. Em Jesus. Você vai planejar, você vai ter sonhos, você vai pensar, você vai passear, você vai viajar, você vai fazer aquilo que você quiser. Mas você não pode esquecer que os seus olhos estão em Jesus. Ele está em primeiro lugar. Deus está em primeiro lugar na sua vida. E você faz isso porque você entende que você depende dEle. Não é você sozinho. O que temos e o que somos vem dEle. Nós somente administramos aquilo que Ele coloca nas nossas mãos. E quando a gente começa a olhar dessa forma, as coisas mudam. As coisas mudam. Manter os olhos sempre na reta final significa focar em Jesus e entender que teremos um ano abençoado. Portanto, em 2023, independente do que você venha viver nos meses desse ano, não perca o foco. Não perca Jesus de vista.
Não deixe Deus de lado. Convide Ele para estar com você todos os dias, para estar caminhando com você todos os dias. Não saia de casa sem antes orar, pedindo a bênção dEle. Não deixe de agradecer a Ele pelo dia que Ele te deu no final de mais um dia. Não deixe de agradecer o alimento que está na sua mesa. Ensine os seus filhos, ensine como família, vocês terem esse hábito de agradecer ali o alimento, a comida. Talvez um passeio que vocês vão fazer, agradeça a Deus, peça a Deus a direção para essa viagem. Percebe como a gente pode colocar Deus no nosso dia a dia e focar nele, focar na pessoa dele, trazer ele junto. Não lembrar de Deus em 2023 só quando a coisa apertar. Quando eu não conseguir mais administrar, aí eu trago Deus. Não, querido, Ele tem que estar conosco em todo o tempo, em todo momento. Em todo momento. Jesus é a razão da nossa vida. Sem Jesus a vida não tem sentido. Ele é o autor e consumador da fé. Mas alguns não entenderam isso ainda. E por isso que buscam em tantas fontes o que só em Jesus nós encontramos. A paz e a alegria que esse mundo não dá. Só em Jesus nós encontramos. Ele é a verdadeira fonte. Ele é a verdadeira fonte de alimento que nós podemos ter. Viver o ano da nossa vida, o melhor ano na nossa vida, é lembrar que Deus precisa estar conosco em mais um ano. Se for mais um ano, vai ser mais um ano com Deus. Um ano a mais que eu tenho para estar com Deus. Se for menos, é um ano que eu pude usar a minha vida, os meus dons, os meus talentos, da melhor forma possível. Querido, faça história. Marque a vida das pessoas que estão ao seu redor. Não viva só por viver. Talvez você olhe a sua realidade e fala, essa é a melhor vida de Deus para mim? Você tem a luz de Cristo. Você pode fazer a diferença onde Deus te colocou. E as pessoas podem olhar para você e podem ver em você alguém que pode ajudá-las. E ser instrumento de Deus para levar esperança, boas novas às pessoas, é a melhor coisa que a gente pode fazer. Num mundo como esse, onde falta tanto amor, tanta compaixão, tanta empatia, onde as pessoas se preocupam tanto com elas mesmas, não tem outro povo a não ser a igreja para fazer a diferença nessa sociedade. Não tem outro povo que Deus possa usar a não ser nós, a igreja, para ser luz no trabalho, para ser luz na família, para ser luz na vizinhança. Sou eu, é você. Portanto, querido, Deus tem para você o melhor ano para a sua vida. Mas você quer viver isso? Você está disposto a esse treinamento rigoroso de ter que ler a Bíblia todos os dias, não como um fardo, mas como um prazer? Eu estou me alimentando de Deus. Você está disposto a colocar em prática tudo o que a gente está ouvindo de oração, com o pastor Aderson, com o pastor Paulo? De não só conhecer sobre a oração, mas de viver essa oração como um relacionamento, não só como um programa, um tema bonito e importante. Você está disposto a esse treinamento das disciplinas espirituais, de um jejum, de se envolver em algum ministério, de não só ser um ouvinte, mas alguém que quer pertencer? Eu quero fazer parte, eu quero contribuir com a minha vida, com meus talentos, com os meus recursos. Eu quero oferecer, eu quero dar, assim como recebi de graça de Deus tantas coisas. Você está disposto a isso? Se você estiver disposto, querido, você vai viver o melhor ano de Deus para a sua vida. Mas se você continuar repetindo os mesmos erros que você fez no ano passado, se você tiver a mesma vida de só teoria, de conhecer Deus, de ouvir falar, de saber das experiências que outros têm com Deus, mas você mesmo não tem, não vai ser diferente. Você pode viver isso. Você pode experimentar isso. Está disponível para todo mundo. Eu quero viver isso. Eu quero experimentar isso esse ano. E para isso,
nós precisamos pedir. Nós precisamos, Senhor, eu quero que o Senhor me encha. Eu quero que o Senhor me encha da sua presença para viver esse melhor ano para a minha vida, para a minha família. Porque quando a gente estabelece esses alvos, quando a gente sabe para onde a gente está indo, a gente consegue ser mais equilibrado. O ambiente da casa muda, o nosso comportamento como pessoa muda onde nós estivermos. Sabe por quê? Porque nós não vamos mais ser guiados por nós mesmos, pelas nossas emoções, pela nossa carne, mas pela ação de Deus e pelo Espírito Santo de Deus. E as pessoas vão olhar para nós e vão falar assim: tem alguma coisa diferente em você, eu não sei o que é. Você vai poder falar: é a luz de Cristo em mim, é o Deus que eu sirvo. Eu estou pagando o preço, porque eu quero viver o melhor ano de Deus na minha vida. Você quer isso? Se coloca de pé e vamos fazer esse cântico, a nossa oração. Senhor, eu quero